O My News acompanhou aqui no Supremo Tribunal Federal o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, sobre a trama golpista. Foi um depoimento muito revelador, que na minha opinião, queria ouvir o Evandro, não deixou pedra sobre pedra, ele confirmou tudo, inclusive que o Freire Gomes, que era comandante à época do Exército, ameaçou sim Bolsonaro com prisão se ele continuasse com essas questões golpistas. Bom, isso tudo a gente vai falar para você assim que o César rodar a vinheta. Evandro, estamos aqui então para esse dia histórico, né? Viemos no Supremo porque não foi televisionado, né, Evandro? A gente pôde assistir, mas vai estar público só daqui a um tempo. Qual é o seu principal destaque desta fala do Batista Júnior? Afonso, olá Afonso, o pessoal aqui do My News que está nos acompanhando, eu chamaria, o adjetivo para mim foi arrasador, completamente arrasador o depoimento do Batista Júnior. Se houve uma frustração ontem com o Freire Gomes num aspecto ou outro... Na segunda, anteontem, né? Anteontem, hoje o Batista Júnior, como você disse, não deixou pedra sobre pedra. São muitos aspectos a ser considerado. Podem até dizer, ele não trouxe novidade em relação ao que disse na Polícia Federal, o que já era suficientemente forte, mas você ouvir da voz dele ganha outro peso, né, Afonso? É outra história. Isso que você falou, ele confirmou sim que o Freire Gomes não deu voz de prisão. Ele falou, se o senhor continuar com isso, eu terei que fazer isso. Não que ele levantou, o senhor está preso, esteja preso o presidente Bolsonaro. Em momento algum, Freire Gomes disse isso, e em momento algum Batista disse que o Freire Gomes disse isso. Ele confirmou, não só isso, ele confirmou também que ele teve reuniões com outros generais, enfim, ele foi procurado, ameaças em relação ao Braga Neto, ele falou a situação desconfortável deles em reunião, ele, Freire Gomes e o ministro da Defesa, então o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, de reuniões com o Bolsonaro. Ele especificou data de 11 a 14 de novembro, ele percebeu que tinha uma coisa estranha, aparentemente discutindo uma GLO, que é a garantia de lei e ordem, que usado, é um remédio que o Lula usa com frequência, usado para situação específica, que ele falou que entendeu que poderia ser usado a GLO para conter caminhoneiro, que o povo estava rachado, para conter os descontentes, não como um pretexto para se dar um golpe de Estado. Né, Afonso? Acho que foi esses foram alguns aspectos. Teve tom pessoal quando ele falou em relação à ameaça à família, que até hoje ele sente esse tipo de desconforto. E é isso, quer dizer, muita coisa, né, Afonso? Acho que dá para dividir em três grandes pontos, né, Evandro? Ele falar, por exemplo, que o Bolsonaro, ele sabia que não tinha fraude nas urnas, mas pediu para postergar o relatório do Ministério da Defesa, que falava que não tinha nada. Depois tem um segundo momento em que ele disse que o Bolsonaro chamava direto ele para reuniões no Palácio da Alvorada. Ele falou 5 vezes, pelo menos, eu tive no Palácio da Alvorada, que isso foi piorando esse teor golpista, que o Bolsonaro, que também não é bobo, nunca disse quero dar um golpe, mas mostrava coisa ali, falou isso aí tá desandando, porque GLO nunca foi para frustrar resultado eleitoral e tal. E ele disse que ele tinha uma régua clara que era que o Bolsonaro não assumiria no dia 1º, aliás, não continuaria a partir do dia 1º de janeiro, que o eleito tomaria posse. E ele teria, pelo que ele falou, dito ao Bolsonaro isso, o senhor não fica no 1º de janeiro, né? Essa frase talvez seja uma das mais fortes, né? Presidente, aconteça o que acontecer, o senhor não será mais presidente em 1º de janeiro. É isso. Né, deixou claro para ele viu que estava encaminhando para isso. De fato, ele foi perguntado por uns advogados mas o senhor ouviu o presidente falar que vai dar golpe? Ele falou, não, eu não ouvi o presidente falar que vai dar um golpe, mas estava ali colocado. Outra passagem muito importante, quando ele, já foi no dia 14 de novembro, essas reuniões se deram em novembro, logo dias após a vitória do Lula, né? Ele, na reunião do Ministério da Defesa, o então ministro Paulo Sérgio Nogueira chega com uma pasta plástica, com um documento. Ele chega e pergunta para o general, Batista pergunta para o general Paulo Sérgio, esse documento tem a ver com algum impedimento da posse do eleito? É engraçado que ele fala eleito, no momento algum cita o nome do Lula, né? Esse documento tem alguma a ver com o impedimento da assunção do presidente eleito? Ele primeiro diz, Batista, sim, Paulo Sérgio teria respondido. Aí, aspas para
para o Batista. Então eu levantei da sala, não vou ler isso, levantei da sala imediatamente. Isso. Eu acho muito forte essa passagem, né, Afonso? É uma das mais impactantes. Só uma pequena coisa, ele foi perguntado de novo nisso, ele falou assim, eu não lembro se ele falou sim ou não, mas ele não discordou. E por não discordar, eu entendi que o teor era sim, de não assumir o Lula no dia 1º, por isso eu levantei e fui embora, e ele não chegou a abrir este documento, né? E que nos conhecemos por suficiente, e se ele tivesse entendido que eu estaria interpretado errado, ele, Paulo Sérgio, teria me corrigido. Exato. Na hora. Isso. Ou seja, foi muito, eu acho que um sinal muito forte de como é incontestável o depoimento do Batista, que os advogados não tinham nem que perguntar, porque a gente está falando aqui de uma audiência que foi fechada, audiência de audição, de ouvir os testemunhas arroladas pelos réus. No caso ainda pelo Ministério Público Pelo também, Ministério né? Público, o Gonê perguntou, foi muito, né? O que mais falou, praticamente se esgotou com o Procurador-Geral, o Gonê, todas as perguntas ali. E os advogados não tinham que perguntar, né? Não é transmitido, a gente, como jornalista, tem acesso, mas para vocês terem ideia, não se tem imagem, não pode gravar, mas pode anotar, a gente tem que ser bem preciso e fiel ao que foi declarado. Né? Uma outra coisa só para a gente deixar constado, né, Evandro, que ele conta do general Heleno, que o Heleno estava no Rio de Janeiro, ele também, o Batista Júnior, o Heleno pediu uma carona no avião da FAB, porque era normal, era ministro de Estado, aí o comandante falou, não, claro, o senhor vai comigo, falou que eu tenho uma reunião urgentíssima com o Bolsonaro e que ele está me chamando lá. Aí o Batista Júnior achou por bem dizer, general, nunca tive esse papo com o senhor, mas acho que é um bom momento, saiba que a Força Aérea Brasileira não vai entrar em nenhum tipo de aventura de ruptura da ordem constitucional. Que o Heleno parece que ficou tão chocado que nem abriu a boca, não foi isso, Heleno? Essa passagem, a data que ele conta que se deu foi no dia 17 de dezembro. Era a formatura dos cadetes da aeronáutica e, salvo engano, eu acho que era no ITA, e no ITA eu acho que é São José dos Campos. Eu entendi Rio de Janeiro, mas não tenho certeza. Ou no ITA. Não, estava em Brasília. Isso era de menor relevância. Sim. E que o Heleno estava se formando um neto do Heleno. Estava se formando um neto do Heleno. Ia ter baile, ele conta, ia ter baile, ia ter tudo o Heleno. Vai e o procura, o Batista, eu preciso que você me empreste o avião da FAB e me levar imediatamente para Brasília, que o Bolsonaro está me chamando para uma reunião urgente. No que o Batista responde, mas o que você vai fazer lá? Então, não sei, o Brasil está me chamando urgente. Tão urgente que você vai até faltar do baile. Você vai até faltar do baile, vai perder o baile do seu neto, a formatura do seu neto. Aí o Batista relatou que achou fundamental, puxou num canto o Heleno, numa pediu sala. Para arrumar uma sala. Pediu para arrumar uma sala, foi sozinho, relatou o que aconteceu, o Heleno nada, né, do risco de uma crise institucional que poderia vir, e o alertou sobre isso. E o levou, né? Deu a carona, o levou, e que não soube mais nada, não sabe nem se a reunião do Heleno com o Bolsonaro aconteceu, o teor da conversa, se é que teve essa conversa, enfim, mas é um capítulo a mais que engrossa o desespero do Bolsonaro, lembrando que ele falou que o Bolsonaro estava deprimido, inclusive com erisipela. É verdade. Né? Não sabe se decorrente ali mas no mesmo momento histórico, né? Falou que ele estava com erisipela e tal. Enfim, é um depoimento muito forte. Arrasador. Eu acho que praticamente condena Bolsonaro. É muito curioso, só foi perguntado, lembrei aqui agora, perguntado para ele se essa era a posição dele, o desconforto era meu, do Freire Gomes, e acho que do Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, que está ainda nesse limbo, né? Limbo, que também responde, né? A ação, Paulo Sérgio é réu também, né? Junto com o Garnier. Então, exatamente, ele falou, o Sérgio eu acho, mas o Garnier hora nenhuma, ele falou que o Garnier, na verdade, ele divergia, não estava no mesmo tom, né, de que os outros comandantes, e que o próprio Garnier parece que dizia assim, a pior coisa para uma força armada é divergência entre as forças, e havia, porque o Exército e a Aeronáutica eram mais legalistas, e o Garnier falou que estava à disposição do Bolsonaro, inclusive para colocar tropas na rua. Para fechar, Evandro, e a gente deixar também um gostinho de quero mais para a nossa segunda chamada, para dizer que sobre essa questão
Batista Júnior aqui, e isso vai ainda repercutir muito, porque terão outros depoimentos, né? E como teve o Freire Gomes, meio que ele desmente, o Freire Gomes quis colocar, vamos dizer, menos... dourou a pila, ou quis escrever com menos ênfase, menos tintura, e ele veio e deu a tintura adequada, porque ele viveu aquilo. Ah, lembrei a parte que eu também ia dizer, que ele disse, o Demóstenes Torres, que era advogado do Garnier, disse assim, mas o senhor tem certeza que ele falou dessa coisa de tropa na rua? Será que ele só não falou que estava à disposição? Aí o Garnier falou, por que eu ia saber que a Marinha tem 14 mil fuzileiros navais, dando a entender que ele não só falou que tinha tropa na rua, mas deu o número. Jamais esqueceria. Que difícil de esquecer. Né? Difícil de esquecer. Enfim, muito contundente, muito convincente, um depoimento que... histórico, não dá para dizer, entendeu? De outra maneira. É uma pena não ter sido gravado, que as imagens não possam chegar. Mas vai chegar depois, né? Depois vai chegar ao público, depois, nesse momento não, né? Isso. Depois que todas as testemunhas forem ouvidas, tudo que a gente viu agora em primeira mão vai ser disponibilizado, essa é a tendência, mas até lá a gente precisa noticiar, né, Evandro? Tá, confiem na gente que isso aí. Estão sendo precisos, exatamente. Gente, então a gente agradece muito a vocês e nos encontramos na programação do My News, especialmente no nosso Segunda Chamada, que está pra lá de especial. Não vou dizer os convidados, mas são convidados importantíssimos para analisar essa conjuntura. Obrigado, Evandro, um abraço. Abraço. Até a próxima, tchau, tchau.